Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar essa semana, essa segunda-feira bem informados? A partir de agora você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda, dia 10 de abril. Vamos então ao nosso cardápio de notícias de hoje. O governo Lula completa 100 dias e a gente traz um balanço desse período. Temporais e cheias de importantes rios levam 64 municípios a decretar situação de emergência no Maranhão. Nos destaques internacionais, China faz novos exercícios militares perto de Taiwan e ilhas do Japão. E um novo estudo chama a atenção para o colesterol alto em crianças e adolescentes. O conhecido colesterol ruim afeta 1 a cada 4 crianças. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa hoje 100 dias de governo. Entre as principais medidas estão a ativação de programas sociais como o Bolsa Família e o Mais Médicos. Vamos conferir juntos um balanço desse período. Nos primeiros 100 dias do governo Lula, muita coisa já aconteceu. Desde a posse do terceiro mandato presidencial, o presidente teve que lidar com ataques e polêmicas, mas também conseguiu executar várias medidas e viagens. O presidente enfrentou logo na primeira semana do mandato uma invasão e ataque de radicais à sede dos 3 poderes em Brasília, com muitos prejuízos e mais de 2.100 pessoas presas em flagrante que haviam participado da destruição dos prédios e que estavam acampadas em frente ao quartel do Exército. No dia seguinte, Lula se reuniu a governadores, ministros do governo e ministros do Supremo Tribunal Federal para uma caminhada simbólica em defesa da democracia. A Polícia Federal iniciou procedimentos para investigar as responsabilidades pelos atos. Ainda em janeiro, o governo federal teve de lidar com outra crise, o agravamento da crise humanitária na terra indígena Yanomami. Crianças e adultos Yanomami foram identificados com quadros graves de malária e desnutrição, além de casos de pneumonia e contaminação por mercúrio usados pelo garimpo ilegal sem qualquer monitoramento. O governo federal lançou a operação para retirar garimpeiros da terra indígena e garantir assistência aos indígenas. Ao tomar posse em janeiro, Lula assinou um decreto que revogou as normas que haviam facilitado o acesso às armas. Além disso, o governo fez mudanças em programas sociais, como o Mais Médicos, para expandir o número de profissionais da saúde, principalmente em locais de difícil acesso. Outra medida adotada foi o Bolsa Família, com garantia de pagamento mínimo de R$ 600 mensais por família, além de um adicional para cada criança de até 6 anos. Lula assinou o decreto para a retomada do Fundo Amazônia, o mecanismo que usa aportes bilionários de outros países para financiar projetos de preservação ambiental. Também anunciou a criação da Procuradoria de Defesa da Democracia, que busca combater a desinformação usada como arma política contra os atos públicos. Foi apresentado o novo arcabouço fiscal, que substituiu o teto de gastos e limita o uso do dinheiro público a 70% da receita. O governo também decidiu reajustar o salário mínimo para R$ 1.320 a partir de maio. E ampliou a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 2.112. E começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. E como é de praxe, a imunização segue um cronograma com grupos prioritários. Ela deve se estender até o dia 31 de maio e pretende vacinar 90% do público-alvo. A repórter Maria Clara Leite traz para a gente agora os detalhes. Essa primeira etapa, a vacinação contra a influenza é voltada a pessoas com 60 anos ou mais, crianças com idades de 6 meses até 5 anos, gestantes e puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz até 45 dias, os imunossuprimidos e também os indígenas. Depois, já a partir do dia 17 de abril, serão incluídos no esquema vacinal profissionais de saúde e da educação, pessoas com deficiência e com comorbidades, profissionais de transporte coletivo rodoviário, os
profissionais portuários, das forças de segurança e de salvamento, profissionais das Forças Armadas, quem trabalha no sistema prisional e aqueles que estão privados de liberdade. Para o restante da população, ainda não há agenda. Por enquanto, o Ministério da Saúde disponibilizou aqui para a capital paulista cerca de 1.500.000 doses da vacina. E ainda falando de saúde, o Brasil é o país da América Latina com maior incidência de depressão. Para falar sobre a doença e vencer as barreiras do preconceito, uma lei federal criou a Semana Nacional de Conscientização para enfrentar o problema. A reportagem especial é da Jaqueline Fonseca. A partir deste ano, a segunda semana de outubro será marcada por ações que vão promover debates sobre a depressão. Uma nova lei federal, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no começo de abril, cria a Semana Nacional de Conscientização da Depressão. A lei, aprovada pelo Congresso Nacional, prevê que, além de estimular a discussão sobre o tema, o governo federal deverá implementar e divulgar políticas públicas para a promoção da saúde mental. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, órgão ligado à OMS, mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com depressão ao redor do mundo. E o Brasil é o país da América Latina com maior incidência da doença. Para especialistas, falar sobre a depressão é o primeiro passo para vencer a doença e derrubar as barreiras da desinformação. Para que a gente vença a barreira do preconceito, mostrando histórias verídicas de superação, mostrando possibilidades de tratamento, mostrando os locais onde esses tratamentos acontecem, boas leituras, bons filmes, e dessa forma aproximar aquele que hoje é acometido pelos sintomas da depressão das possibilidades e das soluções. Um projeto importantíssimo, porque cria uma política pública nacional para tratar a desinformação, informar, psicoeducar as pessoas sobre um mal muito grande e que atinge uma grande parte da nossa população. A Organização Mundial de Saúde afirma que é fundamental e urgente que os governos elaborem planos sólidos para enfrentar a depressão e outras doenças mentais. O órgão também aponta que questões sociais e econômicas, como a desigualdade, emergência de saúde pública, pandemias e crise climática, são ameaças estruturais à saúde mental da população do planeta. E o surgimento da Covid-19 fez com que os casos de depressão aumentassem até 25% em todo o mundo. É preciso estar atento aos sintomas da doença para diferenciar a tristeza da depressão. Embotamento emocional, ou seja, a pessoa não consegue saber o que está sentindo, ela não consegue sentir felicidade, tristeza, ela não consegue sentir, ela não consegue perceber o que ela está sentindo. Ela sabe que o que ela sente é ruim e ela quer que pare, tá? Porém, não é o único. Um que é também importantíssimo é o isolamento. A pessoa se isola do mundo, para de interagir, para de fazer suas coisas que ela mais gostava. Então, se você percebe esses dois sintomas, a pessoa tá, sabe, não está conseguindo se expressar emocionalmente direito e se isola, é um bom sinal para você procurar um profissional para ver se não é uma depressão. O tratamento da depressão exige atuação profissional, mas qualquer pessoa pode tentar reduzir o sofrimento do doente através do acolhimento. O primeiro passo é estender a mão com generosidade, com acolhimento, sem a intenção de oferecer cura imediata, sem a intenção de resolver aquela questão sozinho. Estenda a mão e diga: estou aqui com você e por você. Ofereça um olhar zero julgamento, sem comparativos com outros casos que você conheça. Uma escuta atenta e uma boquinha sábia que só vai orientar, comentar, sugerir aquilo que for solicitado. Em casa, não tentar levar a pessoa para festa, sabe? Vão passear, vão jogar bola, ou então vão trabalhar que você esquece. Ela não tem o que esquecer, porque ela nem sabe por que ela está sentindo daquele jeito. O que é importantíssimo é ter os tratamentos, ter acesso a esses profissionais, um psiquiatra e um psicólogo para atender essa pessoa
Só assim ela vai conseguir melhorar. Os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, fazem o atendimento em diferentes modalidades, oferecendo serviços de saúde à comunidade de forma gratuita. A rede pública de saúde do SUS também oferece atendimento básico e encaminhamento adequado. E agora a gente fala sobre a situação no Maranhão. Os temporais e as cheias de rios importantes levaram 64 municípios a decretar situação de emergência. Neste domingo, o presidente Lula sobrevoou algumas áreas afetadas e prometeu enviar mais recursos. Até o momento, 6 óbitos foram registrados por conta dos temporais. Mais de 35 mil famílias em 64 municípios estão desabrigadas no Maranhão, devido às fortes chuvas que atingem o estado nessas últimas semanas. A situação levou o governo do estado e o governo federal a decretar situação de emergência. Neste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou cidades como Trizidela e Pedreiras para conferir de perto os estragos que atingem milhares de famílias. Acompanhado do governador do estado, Carlos Brandão, e da comitiva federal, Lula visitou um alojamento em Bacabal, uma das cidades mais afetadas pela enchente e onde estão abrigadas centenas de famílias. De acordo com a Defesa Civil do Maranhão, 64 cidades maranhenses estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas. Apenas uma delas, Boriticupu, cidade a 415 quilômetros de São Luís, está em situação de calamidade pública. Na região, grandes crateras que geram abismos de até 70 metros de largura e 500 metros de profundidade, conhecidas como vossorolas, ameaçam engolir a cidade. O governo do Maranhão estima que até domingo, 7.757 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas por causa dos temporais. Vamos então de previsão do tempo. A expectativa é que o tempo fique seco no sul e de temporais na região nordeste, principalmente nos estados do Ceará e Maranhão. Pois é, a chuva então continua por lá. Vamos agora conferir como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por São Luís, no Maranhão. O dia por lá já iniciou mais abafado, com 25 graus. A previsão é que continue assim, mas chova a qualquer hora, então muita atenção para os moradores. A máxima chega aos 29 graus. Já em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o dia começou com temperatura mais baixa, mas a previsão é que os termômetros subam, chegando aí aos 26 graus. A segunda-feira será de calor, mas não tem previsão de chuva por lá. E para finalizar, vamos falar aqui do Sudeste. Vamos ver como está o dia aqui em São Paulo. Olha só, o dia iniciou assim, bastante azul, o famoso céu de brigadeiro, não tem nenhuma nuvenzinha no céu. Mas olha só, o dia começou com um ar muito gelado por aqui, mas a previsão é de que esse sol aí que aparece, que começa a dar as caras, esquente sim o dia. E também não tem possibilidade de chuva por aqui. A máxima chega hoje aos 24 graus. E veja a seguir, China faz novos exercícios militares perto de Taiwan e das ilhas do Japão. E ainda, estudo aponta que 1 a cada 4 crianças e adolescentes tem colesterol alto. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Neste final de semana, a China iniciou 3 dias de exercícios militares ao redor de Taiwan, o que elevou as tensões entre os dois países. Segundo o Ministério da Defesa de Taiwan, só neste domingo, 59 aviões chineses se aproximaram da região. Esses testes são uma resposta à visita da presidente de Taiwan aos Estados Unidos na última semana. Vamos conferir. A China iniciou neste sábado 3 dias de exercícios militares ao redor de Taiwan. As manobras incluem um treinamento de um cerco total à ilha de governo autônomo. Imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa taiwanesa mostram o trabalho de monitoramento a navios de guerra chineses no Estreito de Taiwan.
Um comunicado do porta-voz militar de Pequim, Shi Yin, afirma que as atividades servem como advertência severa contra o conluio entre as forças separatistas que buscam a independência de Taiwan e as forças externas. A emissora estatal chinesa CCTV também exibiu imagens dos exercícios, que mostram navios de guerra navegando e caças decolando de um local não revelado. De acordo com o canal, contra-torpedeiros, navios rápidos com lança-mísseis, caças e navios-tanque serão mobilizados durante as manobras. Segundo um relatório divulgado por autoridades de Taiwan, foram detectados mais de 70 aeronaves militares chinesas e 9 navios de guerra. As manobras vêm depois da reunião na quarta-feira na Califórnia entre a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen e o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy. Pouco depois do encontro, Pequim advertiu que adotaria medidas firmes e eficazes para salvaguardar a soberania nacional e a integridade territorial. A China considera esta ilha de governo democrático parte de seu território e não aceita qualquer contato entre os governantes taiwaneses e representantes de outros países. Em Taipei, a capital de Taiwan, neste sábado, a presidente Tsai criticou o contínuo expansionismo autoritário da China, após uma reunião com uma delegação de congressistas americanos. O deputado republicano pelo Texas, Michael McCall, destacou durante o encontro que os Estados Unidos estão dispostos a entregar armas e fornecer treinamento militar não para a guerra, mas para a paz. E neste domingo, nos Alpes franceses, uma avalanche matou 4 pessoas e deixou 2 desaparecidas. Segundo as autoridades, um novo deslizamento pode acontecer. Uma avalanche neste domingo, perto do Mont Blanc, no sudeste da França, matou 4 pessoas e deixou outras 2 desaparecidas. Segundo as autoridades, entre os mortos estão 2 guias de montanha apanhados pela neve que desceu do glaciar Armancette. Socorristas foram chamados para ajudar nas buscas pelas 2 pessoas ainda desaparecidas. Um grupo de 8 saiu ileso, disse a prefeitura local. Nenhum alerta de avalanche foi emitido para a região pela autoridade meteorológica, mas uma combinação de calor e vento pode estar por trás do desastre. Um helicóptero e cães de resgate foram enviados ao local, embora a prefeitura tenha alertado que uma nova avalanche não pode ser descartada. E em Marsella, no sul da França, um prédio de 4 andares desabou na madrugada desse domingo. Durante a manhã, um segundo imóvel vizinho que tinha sido esvaziado também desmoronou. Diversas pessoas se feriram e ainda há desaparecidos no local. O fogo estava dificultando a busca por pessoas desaparecidas nos escombros de um prédio que desabou na madrugada de domingo na cidade mediterrânea francesa de Marsella. 5 pessoas de prédios vizinhos ficaram feridas. O prefeito regional afirmou que há fortes suspeitas de que uma explosão provocou o desabamento. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, disse que havia entre 4 e 10 pessoas sob os escombros. As ruas ao redor do prédio foram isoladas e equipes de emergência trabalham no local. Os desabamentos de 2 prédios na rua Aubagne, também no centro de Marsella, em novembro de 2018, provocaram 8 mortes. Os edifícios estavam em péssimo estado de conservação. 31 crianças retornaram à Ucrânia depois de terem sido levadas ilegalmente para a Rússia. De acordo com a associação Save Ukraine, aproximadamente 20 mil crianças foram deportadas ilegalmente. De volta para casa. Neste sábado, a associação Save Ukraine anunciou o retorno de 31 crianças à Ucrânia após serem levadas ilegalmente para a Rússia a partir de territórios ucranianos ocupados pelo exército de Moscou. A associação estatal informou que são menores das regiões de Kharkiv e Kherson, ocupadas por tropas inimigas há 1 ano e libertadas pelos ucranianos no último outono, primavera no Brasil. No portal Filhos da Guerra é possível ver o número de quase 19.500. Estas são as crianças que são identificadas como estando atualmente na Federação Russa desde o início da agressão em larga escala. Estamos à procura dessas crianças para trazê-las de volta à Ucrânia. De acordo com a Save Ukraine, o grupo de crianças chegou na sexta-feira a territórios ucranianos controlados por Kiev. A associação relatou que as mães ucranianas foram interrogadas por 13 horas por agentes dos serviços secretos russos para recuperar seus filhos. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que quase 30% das crianças e adolescentes brasileiros têm altos níveis de colesterol no sangue. A situação é grave e os pais precisam ficar em alerta. Profissionais da área dizem que a longo prazo, os altos níveis de colesterol no sangue acarretam placas de gordura nas veias que podem provocar infarto,
ou um acidente vascular cerebral. Os principais motivos para essa alta são a alimentação cada vez menos saudável, com grande consumo de alimentos ultraprocessados, como biscoito, chocolate, congelados e também o sedentarismo. Fatores genéticos também têm grande influência. Existem 2 tipos de colesterol, o LDL, considerado colesterol ruim, e o HDL, considerado colesterol bom. A soma de ambos é o colesterol total. Um colesterol total acima de 170 mg por decilitro em adultos já é um sinal de alerta. Em crianças, esses valores são ainda menores. É desejado que o colesterol total seja menor do que 130 mg por decilitro. Acima de 150 mg por decilitro já é considerado muito elevado. No caso das crianças, também deve ser levado em conta a síndrome metabólica. Nesses casos, elas têm geralmente triglicérides alto e colesterol HDL baixo, podendo ou não ter colesterol LDL elevado. Para evitar o colesterol alto, é muito importante que desde pequeno a criança tenha hábitos saudáveis. Tendo isso em vista, uma nova tendência tem se destacado. Trata-se do Baby Led Weaning, ou apenas BLW, que pode ser traduzida como desmame guiado pelo bebê. Criado em 2008, esse método tem como objetivo fazer com que a criança entenda melhor sobre o que está ingerindo desde os primeiros anos de vida, mostrando através de desenhos, cores, formas e texturas os benefícios e malefícios de cada alimento. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até lá!